Olá, eu sou o Macorati e eu vou continuar com o curso do zero ao padrão. Nesta aula, nós vamos implementar o padrão Builder no projeto. Agora, antes de escrever qualquer código, vamos definir como será feita esta implementação. Ao implementar o Factory Method, nós usamos uma interface e pedido Factory e uma classe concreta, pedido Factory. Mas para implementar o Builder, nós vamos fazer diferente. Não vamos usar uma interface, vamos usar apenas uma classe concreta, que eu vou chamar Kit Promocional Builder. A interface usada aqui na implementação do Factory Method, ela se justifica por causa da inversão de dependência e da testabilidade. A Factory, ela é stateless, então pode ser definida com o tempo de vida scoped no container DI. O Builder é o oposto. Ele acumula estado a cada chamada encadeada. Itens, peso, valor, cupom. Se eu registrasse a implementação desse Builder no DI usando uma interface como o tempo de vida scoped, ele poderia permanecer vivo durante toda a requisição e estaríamos transformando um objeto de vida bem curta e altamente imutável em um serviço do container, aumentando o risco de uso incorreto e confundindo o ciclo de vida. Então, o Builder ele não representa um serviço da aplicação. Ele representa um processo temporário de montagem. Ele nasce, monta, entrega e morre. Por isso, ele não tem interface, ele não vai para o container DI, ele vai ser criado usando o operador new no momento da sua utilização. Um outro cuidado que devemos ter antes de implementar o Builder é que a classe Kit Promocional Builder ela não pode montar o pedido do zero por conta própria. Quem decide o status inicial de um pedido já existe, é a classe pedido Factory, que é o nosso Factory Method. Então, o Factory Method, ele sabe, por exemplo, que um cliente corporativo acima de 5.000 deve ficar com status aguardando validação. Se o Builder criasse o pedido sozinho, nós teríamos dois caminhos diferentes criando o pedido, cada um decidindo por conta própria se aplica ou não uma regra que já existe no outro. Com isso, em pouco tempo, eu iria ter um dos dois desatualizado. Então, a abordagem mais correta na implementação do Builder é a seguinte: o Builder ele vai resolver só o que é específico do kit, peso, cupom, a quantidade mínima de produtos, e vai delegar a criação real do pedido para pedido Factory, que continua sendo a única fonte de verdade sobre o status inicial de um pedido. Então, o Builder ele vai cuidar das regras do kit, o pedido Factory vai cuidar do status inicial e da criação. E com isso nós vamos ter um pedido válido e consistente. Nenhum dos dois, o Builder e o Factory Method, duplica a regra do outro. Eles vão respeitar assim a separação de responsabilidade. Ou seja, a classe Kit Promocional Builder vai montar os itens, verificar o peso, aplicar o cupom. O pedido Factory vai decidir o status e o pedido vai ser criado válido e consistente, respeitando a separação de responsabilidades entre cada um dos padrões que estamos implementando. Então, antes de implementar o Builder, eu vou ter que ajustar 3 entidades e vou ter que criar um novo DTO no projeto por causa das novas regras e também por causa de um ajuste que nós vamos fazer. Então, iniciando com a entidade produto, produto agora vai ganhar uma nova propriedade, peso, porque eu preciso agora controlar o peso dos kits. Pedido vai ganhar a propriedade cupom desconto, porque eu preciso aplicar a regra do cupom de desconto, e também vai ganhar a propriedade endereço entrega, porque eu preciso definir o endereço de entrega do pedido. A seguir, a entidade cliente vai receber a propriedade endereço. Aqui é um ajuste que eu estou fazendo porque nós esquecemos de definir nas aulas anteriores, em cliente, um endereço. Essa propriedade ela vai ser atribuída a endereço entrega de pedido lá em pedido Factory. E eu vou ter que criar
um novo DTO, que eu vou chamar Create Pedido Kit Request, para atender a criação dos kits, que vai exigir um novo endpoint no controller. Aqui eu poderia ter aproveitado o DTO Create Pedido Request, mas aí ele passaria a atender os pedidos normais e os kits promocionais. E um pedido normal não tem cupom de desconto. Então eu vou criar um novo DTO, ele vai ter as propriedades cliente ID e itens igual cliente pedido request, só que eu vou incluir nesse novo DTO o cupom de desconto, porque ele só vai servir para atender a criação dos kits. Então eu vou abrir aqui o nosso projeto e vou fazer esses ajustes agora. Iniciando aqui, ó, na pasta Models com produto. Então o produto agora ele vai receber uma nova propriedade que eu estou definindo com o nome peso do tipo decimal, porque eu preciso acompanhar os pesos do kit. Então, na convenção padrão, o peso normalmente é definido como um double aqui, porque é uma medida física e não é um valor monetário. O décimo geralmente é para valor monetário, mas aqui eu estou usando o décimo por dois motivos: para manter consistência com os outros campos numéricos do domínio e porque com double, ao somar vários pesos, eu poderia ter uma diferença mínima de alguns décimos e isso quebraria a comparação que a nossa regra de negócio precisa fazer. Por isso que eu estou usando o decimal aqui. A seguir, a entidade pedido, ela vai ganhar uma propriedade do tipo string, que eu vou chamar aqui, ó, cupom desconto, e um método aplicar cupom, que eu vou definir aqui, ó. E vai receber também uma propriedade endereço entrega, que eu estou definindo aqui. A seguir, a entidade cliente, ela vai receber a propriedade endereço, que eu vou defini-la aqui, ó. Então observe que nas propriedades do tipo string, eu estou usando aqui, ó, o string empty. Eu estou fazendo com que essa propriedade, se um valor não for atribuído, ele vai receber uma string vazia. Se eu não fizesse isso e eu não atribuísse um endereço, o valor atribuído seria null. Isso poderia causar problemas se eu tentasse acessar o endereço, lançando uma exceção de null reference exception. E agora eu vou aqui em DTOs, vou criar um novo DTO. Eu venho aqui em Project Add Class, que eu vou chamar Create Pedido Kit Request. Esse DTO ele vai ter essas duas propriedades do Create Pedido Request. Então eu estou copiando e colando aqui, ó. E ele vai ter a propriedade cupom de desconto, porque ele vai só atender a criação dos pedidos dos kits promocionais. Então eu vou salvar tudo que eu fiz aqui, ó, e vou fechar todas as guias aqui e vou dar um rebuild na solution para ver se eu não tenho erros de sintaxe aqui. Ó, não tenho nenhum erro. Então agora a próxima etapa, já que eu preparei a infraestrutura, é eu criar o meu builder, implementar o builder. Então eu vou criar uma classe Kit Promocional Builder, onde nós vamos definir aqui, ó, os atributos que representam o estado interno do builder. Então aqui eu vou guardar informações intermediárias do kit enquanto ele é montado passo a passo. Olha aqui, ó. Peso acumulado, valor acumulado, cupom de desconto, os itens do pedido, e eu estou definindo constantes das regras de negócio. Ó. O peso máximo do kit é 5, o valor mínimo para o cupom é 300, a quantidade mínima de produtos distintos nos kits é 2 e o percentual de desconto do cupom é 10%. A seguir eu vou criar os métodos fluentes, que vão permitir eu construir o objeto de forma gradual, encadeando chamadas. Para isso, esses métodos eles vão retornar a própria instância do objeto, usando um return this. Então, cada passo vai adicionar dados ou aplicar regras específicas. Por exemplo, para cliente vai associar o cliente, depois add produto vai incluir produtos e aplicar cupom vai aplicar um cupom. E por último, eu tenho um método build, que é a chamada final da montagem que vai materializar a entidade pedido. Então, em vez de instanciar o pedido, esse método aqui, ó, ele vai delegar essa criação para o pedido factory, garantindo que a nova instância nasça com o status e o estado inicial correto. Então, eu vou fazer essa implementação aqui no nosso projeto. Isso vai ser feito aqui na pasta domain, ó, onde eu já implementei o factory method, usando a interface e a classe concreta. Então, eu vou criar uma classe aqui, ó, que eu vou chamar Kit Promocional Builder.
Então aqui eu vou iniciar definindo as seguintes declarações. Underline pedido factory vai ser uma instância de ipedido factory que eu vou injetar no construtor. Essas variáveis aqui, ó, vão armazenar o estado temporário do kit em construção. E aqui eu tenho as constantes relacionadas com a regra de negócio. Então a seguir eu vou definir o construtor, onde eu vou injetar, olha, a minha factory, ipedido factory, que vai ser atribuído a underline pedido factory, que vai ser usada no método build. A seguir eu vou começar a definir os métodos fluentes. O primeiro método que eu vou definir vai ser o método para cliente. Este método ele associa um objeto cliente, ó, ao campo privado underline cliente, definindo assim para quem o kit está sendo construído. E a seguir, ó, ele retorna a própria instância do builder, usando o return this. Isso vai permitir então encadear a chamada com outros métodos da nossa API. O outro método que eu vou criar vai ser um método add produto, que eu vou mostrar aqui, ó. Então este método ele calcula o peso total que o novo produto adicionará ao kit e valida se ele ultrapassa o limite máximo, lançando aqui uma exceção, ó. Invalid Operation Exception. Em seguida, se o peso estiver dentro do permitido, eu vou criar e adicionar o novo item à lista interna de itens. E por fim, eu estou atualizando os acumuladores de peso e de valor total. E estou retornando a própria instância, tá vendo? Return this. Agora eu vou criar um método aplicar cupom. Aqui eu vou validar se o valor total acumulado no kit atinge o valor mínimo necessário para aplicar o cupom. Caso o valor seja menor ou igual ao limite exigido, ele vai lançar uma exceção, ó, Invalid Operation Exception. Se a condição for satisfeita, o código armazena o código do cupom no campo privado underline cupom desconto. E por fim ele retorna a própria instância do builder. E finalmente aqui eu vou implementar um método build com esse código aqui, ó. Então eu estou validando se o cliente ele foi informado. Aqui eu valido se há quantidade mínimas de produtos distintos no kit. Se alguma dessas regras for violada, estou lançando uma exceção, impedindo a criação de um pedido inválido. Caso esteja tudo correto, eu estou delegando, olha, para pedido factory, a criação da instância do pedido para o serviço underline pedido factory, que é a minha factory. Aí ele vai criar o pedido aqui. E aí se um cupom tiver sido informado, ou seja, se o cupom não for null, ele vai aplicar o desconto correspondente diretamente ao pedido, ó. E aí ele vai retornar o pedido completamente construído, validado e pronto para uso. Então observe que essa classe Kit Promocional Builder, ela centraliza toda a complexidade de validação e montagem de um kit promocional num único lugar, olha. Então ela vai garantir que um pedido só seja instanciado se atender a todas as regras de negócio da montagem do kit, que eu estou verificando usando esses métodos aí. Então agora a próxima etapa é eu implementar um novo endpoint no controlador pedido, que eu chamei criar kit, que recebe o DTO, create pedido kit request. Eu busco o cliente, verifico se ele foi encontrado, verifico se ele não está bloqueado. Aí eu inicio o builder, crio o builder e associo ao cliente, ó, para cliente, uso o método para cliente, associando o meu builder ao cliente atual. A seguir eu vou processar os itens, vou buscar cada produto e adicionar o builder. Aí eu vou aplicar o cupom, se houver. Depois eu vou construir o pedido via factory, dando um builder.build, e aí eu persisto e salvo o pedido. E aqui eu tenho um tratamento de erro, que se qualquer regras do kit aqui foram violadas, eu vou retornar um bad request. Então eu vou fazer essa implementação agora, ó. Vou salvar e fechar aqui o que eu fiz. Vou vir aqui, ó, em controllers, em pedido controller, e aqui, ó, eu tenho o endpoint criar, que vai ser usado para criar um pedido normal, ó. Ele usa o DTO create pedido request e ele verifica as regras relacionadas ao status inicial do pedido. E agora eu vou criar um novo endpoint aqui com essa assinatura aqui, ó. Então é um post / API pedidos kits. Essa é a rota para acessar esse endpoint. Chamei ele de criar kit e ele recebe create pedido kit request, que é o outro DTO que eu criei, que tem um cupom de desconto. Então aqui inicialmente o código usado vai ser igual ao do endpoint criar. Eu vou buscar o cliente, verificar se ele foi encontrado e verificar se ele não está bloqueado. Agora, a seguir, eu vou criar o builder, ó, usando new
kit promocional builder, passando a instância de underline pedido factory e chamando um método para cliente. Então, com isso eu estou associando o cliente ao pedido que vai ser criado, no caso aqui usando os kits promocionais. A seguir, eu vou usar o trecho de código que vai percorrer os itens da requisição. Para cada um, ele vai buscar o produto no banco, vai chamar add produto e vai verificar se o peso estourou ou não. Nesse caso, ele vai lançar uma exceção. A seguir, eu vou aplicar o cupom de desconto. Então, se ele for informado, olha, veio no request o cupom, eu chamo o método aplicar cupom. E por último, eu vou chamar o método build, que vai criar efetivamente o pedido, vou persistir na base de dados. E aqui vou retornar um 200 OK com o ID do pedido que foi criado. Então aqui é o try. Caso ocorra uma violação das regras aqui definidas para o kit, eu vou no bloco cat lançar um bad request com a mensagem de erro. Então observe que neste método aqui, eu não estou definindo nenhuma regra de negócio. Ele só vai buscar o cliente, os produtos no banco, vai encadear chamadas para o build e vai traduzir, caso ocorrer algum erro, uma exceção aqui de bad request. Então o controller, ele nunca chama underline pedido factory criar. Ele chama o build aqui, ó, do builder. Quem vai chamar o pedido factory é o método build, aqui, ó. Então, o builder, ele não substitui a factory. Ele usa a factory para não duplicar a regra de status. E o endpoint criar do pedido comum vai continuar exatamente como está, definido nesse endpoint aqui, ó. Agora faltou um pequeno detalhe. Faltou eu atribuir o endereço do cliente a endereço entrega, para informar o endereço de entrega do pedido. Eu posso definir isso no controller. Por exemplo, em criar kit, eu teria que, logo após a criação do pedido, atribuir o endereço do cliente a endereço entrega. Fazendo assim, ó. Aí eu teria que fazer a mesma coisa em criar para os pedidos normais. Depois que eu criar o pedido, eu viria aqui e atribuiria o endereço entrega. Só que essa não é a abordagem mais robusta, porque endereço entrega ele é definido no momento que o pedido nasce. Então, eu tenho que definir endereço entrega na factory. Vou vir aqui na minha factory, em domain, pedido factory. Então, eu vou atribuir o endereço do cliente ao endereço entrega do pedido aqui, ó, na factory, fazendo assim, ó. Eu tenho o cliente, obtenho o endereço do cliente, que é o endereço atual, que vai poder ser atualizado e atribuo a endereço entrega. Então, quem centraliza toda a decisão de inicialização do objeto é a factory. Por isso que esse é o melhor lugar para mim fazer essa atribuição. Então agora eu vou salvar tudo que foi feito aqui, vou fechar essas guias, vou dar aqui um rebuild na solution e vou ver se eu tenho algum erro de sintaxe aqui. E vou verificar, olha, que eu não tenho nenhum erro. Então a nossa implementação agora está completa. Então eu implementei aqui no domain a factory e agora o builder. Na próxima aula, nós vamos testar alguns cenários para verificar se a implementação feita ela não entra em conflito com o factory method. Então até a próxima aula, se Deus quiser.